Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e o assunto da vez é textos publicitários. Nós vamos falar de anúncios e também de propagandas. Vamos mostrar a estrutura desses textos, vamos falar de slogan, de logotipo, de texto visual. Vamos detalhar a diferença entre o anúncio e a propaganda e vamos analisar alguns desses textos, procurando observar como esses elementos, os textos visuais, os textos verbais, mas principalmente a criatividade é crucial para que esse gênero textual consiga atingir o seu objetivo, que é justamente o de persuadir, o de convencer o leitor. Seja na tentativa de propagar uma ideologia, uma ideia, ou apenas explorar ou vender uma marca. Bom, vamos começar aqui mostrando a diferença entre anúncio e propaganda. Você sabe que textos publicitários significam textos voltados ao público. Então, o anúncio e a propaganda são gêneros textuais voltados ao público. Agora, o anúncio é um tipo de comunicação comercial, ou seja, o anúncio está voltado para fins comerciais, na intenção de mostrar e de convencer o consumidor ao adquirir aquele produto. Então, enquanto o anúncio tem fins comerciais, a propaganda tem fins de propagar. A função é anunciar a existência de um problema, iminência de um tema, comunicação pública de fatos, alertas, etc. A propaganda não está essencialmente voltada para a marca, para o comércio. Está voltado para um público geral, na intenção de propagar uma ideia, na intenção de te convencer a aderir àquela ideia, ou a assimilar ou a aceitar determinada proposta, determinada ideia que está sendo apresentada. Então, a propaganda ela é muito mais voltada para a questão de problemas sociais. O anúncio está voltado para a questão comercial por natureza, certo? Bom, em relação às características desses dois gêneros textuais voltados para a publicidade, nós temos um caráter comercial ou ideológico. Lembrando que o primeiro é o anúncio, o segundo é a propaganda, certo? Também a gente vê muito essa questão de diferença entre publicidade e propaganda, porque a publicidade está voltada justamente para o comércio e a propaganda está voltada para a ideia que é propagada. Nós temos a questão da linguagem verbal e não verbal nesses dois gêneros textuais. Linguagem verbal, você já deve saber, a linguagem verbal é caracterizada pela escrita. No caso, se esse anúncio ou se essa propaganda não for apresentada em um suporte, um veículo de comunicação que possa ser lido, nós estamos falando de propagandas audiovisuais. Nesse caso, a linguagem verbal ela é oral. A linguagem não verbal está relacionada à própria imagem, que é crucial na interpretação de um anúncio ou de uma propaganda. Esse texto não verbal costuma ser caracterizado por um tamanho muito maior do que o texto verbal. Afinal de contas, se eu proponho a venda de um produto, normalmente eu costumo destacar este produto para que o consumidor possa ter uma visão mais detalhada sobre ele. A questão da linguagem é coloquial, ou seja, é uma linguagem que procura a adesão de um público geral. Então, quanto menos formal o texto, mais próximo ele está de muitas pessoas, independente de faixa etária, independente de instrução, independente de localização. A ideia é que este anúncio, esta propaganda, possa atender a quantidade máxima de pessoas que vão prestar atenção àquele texto ali. Esses textos são relativamente curtos. Significa que não é importante que num anúncio eu escreva textos muito longos, porque eu vou entender que as pessoas precisam ler aquele material num relance. E a ideia é que o texto seja fixado na mente do consumidor. Para isso é importante que o texto seja breve e, obviamente, que ele possa ser facilmente assimilado pelo leitor. Em relação aos textos persuasivos, obviamente que a intenção de quem produz uma propaganda ou um anúncio é fundamental que essa proposta esteja baseada em elementos linguísticos bem articulados, em uma imagem que chame a atenção, em um texto que seja diferente de qualquer um outro que possa ter sido escrito
com determinadas propostas. Por exemplo, se eu estou fazendo um anúncio publicitário voltado para a venda de roupas, né, um anúncio voltado para a questão de vestuário, é importante que o meu texto seja persuasivo no sentido de que também ele possa ser diferente do texto de um concorrente. Então, para isso, eu vou procurar uma maneira de fazer com que esse texto possa chegar ao meu consumidor de uma maneira que ele sinta essa sintonia com o produto que foi anunciado. Você percebe também nesses textos os verbos no modo imperativo. São verbos voltados ao convite, à ordem ou ao pedido, né? Verbos que indicam que o consumidor está sendo convidado a experimentar, a comprar ou a adquirir determinado produto. Então, normalmente, nos anúncios e nas propagandas, nós vamos ter verbos no modo imperativo. Em relação a figuras de linguagem, eu posso utilizar de linguagem poética, eu posso utilizar uma metáfora, posso utilizar uma comparação para fazer com que esse anúncio seja mais atrativo para o meu consumidor. Então, quando eu digo que Bombril tem 1001 utilidades, por exemplo, eu estou usando aí uma metonímia e uma hipérbole. Isso faz parte de um texto publicitário, porque eu quero realmente que você adquira aquele produto, então o exagero na minha maneira de se expressar é completamente viável, é completamente aceitável. Você percebe também em muitos anúncios, em muitas propagandas, a influência da cor na tentativa de se passar uma mensagem. Por exemplo, em Dia dos Namorados é muito comum as cores vermelha, né? Já que representa a cor do amor. Em textos que têm um caráter mais sombrio, por exemplo, a prevenção de acidentes de trânsito, ou de temas sociais preocupantes, como pedofilia, ou então o feminicídio, nós percebemos muitos anúncios e muitas propagandas que escolhem cores mais rústicas, mais obscuras, cores mais sinistras, para tentar representar e convencer o leitor da seriedade daquele problema. Então, as cores têm uma influência muito grande na maneira como o consumidor vai assimilar aquele texto, aquela ideia, e a maneira como isso vai refletir nele a ponto de que ele realmente seja persuadido àquela ideia proposta ou à aquisição de um produto, se for, no caso, o anúncio publicitário, certo? Essas são as características gerais do anúncio e da propaganda. Você ainda percebe aqui a questão da estrutura do anúncio. Ele vai ter um título, geralmente escrito em letras maiores, a marca, que é o logotipo, a marca daquela empresa, alguém também vai chamar de assinatura, certo? O slogan é o texto curto que confere a personalidade de uma marca ou produto. É aquela frasezinha que a gente já associa ao próprio produto. Por exemplo, tomou Doril, a dor sumiu, frases desse tipo que você possa facilmente assimilar e ter essa direção ao produto. O corpo do texto normalmente é um texto de apoio, um texto que vem a complementar as informações a respeito do produto que está sendo anunciado. Normalmente esse corpo do texto, se for um caso de um anúncio, pode estar voltado à questão da compra, se essa compra tem desconto à vista, se essa compra é dividida em 6 vezes, em 8 vezes, em 10 vezes no cartão, se é o produto mais baixo do mercado. Então o corpo do texto traz informações complementares. Se for uma propaganda, ela pode trazer instruções, por exemplo, uma propaganda de combate à dengue. Então pode haver algumas instruções a mais nesse textozinho de apoio, certo? Lembrando que nem todos esses elementos, principalmente a questão do corpo do texto, necessariamente precisa conter em todos os anúncios ou em todas as propagandas, certo? É comum aparecer os 4, mas também pode ser que não apareça o corpo do texto, porque só o slogan, a marca em si, já diria muita coisa. Isso aí depende de quem vai produzir. Bom, agora a gente vai mostrar aqui alguns textos. Vamos fazer uma análise a respeito deles. Vamos diferenciar anúncio de propaganda. Esse primeiro texto que você está vendo aqui, olha só. Nós temos aqui o texto verbal